Eu queria dizer que ela nasce no contexto da redemocratização do país. Ela não nasceu logo nos anos 80. Primeiro veio o período de redemocratização pós o período Médici. Aí, nesse contexto, o movimento sindical brasileiro ele ganha força, especialmente o movimento operário. Acompanhando o movimento operário, o movimento dos professores ele ganha corpo e começa a atuar no país inteiro, no Nordeste, no Sul, São Paulo, Rio, Minas. E dentro desse contexto, nós éramos representados pelo Sindicato dos Professores da Rede Particular de Minas Gerais. No sindicato, não havia nenhum grupo específico que discutisse as questões da universidade, as demandas próprias da universidade. Então, nós participávamos do movimento sindical, que quase sempre se restringia à luta salarial. E nós ficávamos incomodados com isso, porque nós tínhamos já noção e desejo que uma pauta específica nossa entrasse no movimento, tratando das questões da universidade. A minha relação com a DIPUC, ela começa antes de ser professora aqui na universidade. Ela se inicia quando teve a primeira reunião, que foi em 1985, que foi no prédio 4, no auditório 1, em que os professores daqui se reuniram, para falar sobre as condições de trabalho na universidade, sobre o salário e assim sucessivamente. Depois, em 1986, eles se encontraram e efetivaram numa greve. Permanecemos em greve por mais 10, 15 dias, depois que o sindicato encerrou. E foi, de fato, assim, um grande aprendizado, a gente sustentar um movimento sem o sindicato da categoria. Mas nós sustentamos. E sustentamos com a participação de muitos professores, muitos alunos, alguns gestores, como coordenadores de cursos, diretores de unidades, e inclusive conseguimos de algum modo envolver funcionários. Isso foi muito importante. O reitor era o padre Lázaro, era um reitor, eu diria assim, pouco permeável às conversas, a uma negociação. Ele saiu, não me lembro exatamente quanto tempo, mas ele saiu da reitoria. E aí, quem assumiu a gestão da universidade foi o padre Geraldo Magela. E aí o movimento, de fato, ele ganha uma outra perspectiva. Por quê? Porque padre Magela, de fato, era a figura do diálogo. E nessa época, como não tinham visibilidade, a associação ela tinha um local, que era um local abaixo do prédio 30, onde hoje é o auditório, que antes funcionava, ao lado, funcionava o restaurante, que era o bandejão da universidade. E nós tínhamos um espaço na parte de baixo. E um dia a caldeira desse restaurante caiu e foi um momento ótimo para nós, que nós forçamos a universidade a colocar um local mais visível. Então nós mudamos para o prédio 6, e a visibilidade ela faz diferença para a associação, porque a nossa mudança para o prédio 6 implicou o maior número de inscrições da associação. Não pensávamos só na figura do professor. Claro que ele era, o interesse maior era fazer com que nós, professores, trabalhássemos num ambiente propício, num ambiente acadêmico, dentro das normas e das diretrizes mais gerais do país, acompanhar os movimentos também da educação, tanto que a DIPUC participava nas reuniões fora daqui, de Minas, no Brasil, no movimento das federais também.
porque a gente tinha nossas especificidades como uma pública, privada, mas o ensino interessava a todos nós. Chegamos mesmo, em algum momento, a realizar, né, manifestações em favor, defendendo, né, o ensino na universidade. Em um momento, fomos para a Praça da Liberdade, era um momento de greve, onde não havia nenhuma abertura da direção da instituição para o diálogo, mostrando a nossa determinação como professores. Fomos à Praça da Liberdade e, em frente ao Palácio Episcopal, ministramos aulas para a população. Tudo foi com muita luta, com muito esforço, com muito carinho. Eu acho que isso dava a gente... Eu ficava naquela de PUC ali, ó. A gente gostava de ficar ali. Entendeu? Era um lugar que a gente gostava, era prazeroso. Né? Mesmo porque você estava vendo as conquistas acontecerem. O que a gente estava batalhando estava acontecendo. Então, era importante. Quando você... Né, também a credibilidade nossa estava grande, porque a gente batalhava junto e conseguia. Claro que nem tudo são flores, não. Nós tínhamos na época, nos anos 80, 90, muitos poucos doutores, mestres, né? E o que nós brigamos para essa formação de professor, o professor sair com horas para poder estudar, nem sempre conseguíamos. Um dos marcos desse processo todo foi o nosso Estatuto da Carreira Docente. Né? O Estatuto da Carreira Docente, o primeiro estatuto, ele foi criado por um grupo de professores e professores representantes da direção da instituição, da reitoria, e tivemos a sorte, né, de ali estar reunidos com colegas que representavam a diretoria, como a professora Beatriz Gonçalves e o padre Alberto Antoniazzi. E naquele momento a gente começa na universidade um processo de ampliação dos cursos, né? E essa ampliação dos cursos, né, conduziu também a uma mudança ao mesmo tempo na organização da própria associação. Tanto que essa visibilidade nos levou depois, conduziu, né, as outras organizações postas aqui, né, depois de 95, né, que nós saímos, a fundar, né, esse local que nós temos hoje, que é a Casa do Professor. Por outro lado, nós começamos a ter também, no início de 2000, as outras sedes. A gente sabe, eu sei de 3 sedes, talvez alguma seja anterior, mas, por exemplo, Poços de Caldas, a gente começa a ter a participação em Poços de Caldas já em 2001. Depois nós tivemos também, né, a de Arcos, que vai dar acho que 2003, e 2005, se eu não me engano, São Gabriel. O que isso foi bom? Porque isso criou laços entre a... Né? E depois nós fizemos uma mudança de estatuto aqui, que tinha que ter diretor dessas unidades, obrigatoriamente, porque não tinha, sabe? Aí passou a ser obrigatório. Então, o que a coisa foi boa? Porque a gente passou a ter, né, um contato bem próximo da realidade lá do lugar. Porque se você ficasse aqui de camarote, você não ia ter, né? E isso até funcionou relativamente bem, né? E nós tivemos problemas em unidades complexas, que é a presença da PUC, eu acho, né, com problema de remoção de professor, de demissão de professor. Quer dizer, a gente sempre, né, tentou. E por quê? Porque a DIPUC sempre teve uma presença lá na Comissão Central de Pessoal Docente, pelo estatuto. Você tem 2 membros. E todos os processos passam por lá. Então, o que acontecia? A gente ficava sabendo o que era, sempre ouvindo a pessoa, perguntando no salário o que ela queria fazer, porque tinha muita gente que queria ir embora, sabe? Se ela queria ficar, se ela queria ir embora. Depois de criada a associação, então sempre tinha um acordo, mas era um acordo assim, de lembranças. Você não tinha um acordo assinado. O primeiro acordo assinado lá com a PUC, com a direção da PUC, foi em 98. Então, em 98, eu era presidenta desse sindicato e o Robson era presidente lá da PUC. Então, nós pegamos todas aquelas lembranças, aqueles direitos que eu já tinha conquistado e transformamos isso num acordo para que tivesse mais legitimidade política e jurídica. Nesse sentido, a nossa associação, ela lutou sempre
por um acordo coletivo que garantisse condições de trabalho e condições de vida para os professores e respeitabilidade pelos limites que todos nós temos, né? Porque nós não somos máquinas, somos humanos. Nós temos o direito garantido através da convenção coletiva e também do acordo coletivo. Ter a melhor negociação possível a cada negociação do novo acordo de trabalho, com a preservação dos direitos já adquiridos e sempre que possível caminhar na direção de aumentar esses direitos, como agora recentemente a discussão sobre a licença paternidade, por exemplo, tá? E eu creio que a grande dificuldade seja manter os professores unidos nessa luta pelos seus direitos. Acho que tem uma semeadura, né? A professora Tânia está segurando aí com outros, com muito louvor, porque senão a DIPUC tinha extinguido. E ela continua firme, né? E a gente espera que ela faça 80 anos. Eu não vou estar aqui para ver não, mas a gente espera que ela dobre. E que até os direitos que conquistamos e perdemos possam, porque tudo é ciclo, né? Muda, possam ser reconquistados, né? Eu acho que a perda maior é de muitos direitos do Estatuto. E esse a gente gostaria que ele é só na reconquista. Não vai cair do céu não. Vai ser, né, com muita luta. Mas isso eu acho que o professor também sabe fazer. Nesse sentido, quero dizer que nós temos 40 anos que antes de mim vieram muitos e espero que no futuro venham outros, porque a nossa associação ela só sobreviverá no tempo com a participação efetiva daqueles que estão na carreira docente, naqueles que estão dentro da sala de aula, em aulas virtuais, passando pelos diversos campos da universidade, mas que também tenham condições efetivas de se sentir representado e se fazer representar.